E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo aqui de hoje, vou dar continuidade na série sobre a pré-existência, que é um tema que eu tenho abordado aqui no meu canal do YouTube. Inclusive, já fiz 4 vídeos sobre esse tema, para você que tem o interesse de assistir e se aprofundar mais. E recomendo que você assista os 4 vídeos anteriores que eu postei, para que você possa entender o que eu vou abordar aqui hoje, que está totalmente relacionado ao nosso propósito e à mensagem central das Escrituras, que o nosso Messias, que os profetas, que João Batista e os servos do Pai no passado sempre pregaram. Então, como eu venho falando, todos nós, humanidade, já existíamos antes deste mundo ser criado, mas devido a um erro que cometemos quando estávamos na glória do Pai, fomos destituídos dessa glória e viemos parar aqui neste mundo caído, debaixo dessa culpa de pecado. E textos bíblicos que indicam o nosso estado anterior não faltam, como Jeremias 1:5, Romanos 8:29, Efésios 1, dos versos 4 e 5, Jó, no capítulo 8, verso 9, ou aquele capítulo 38 do livro de Jó, quando o Criador faz questionamentos a Jó, dos versos 4 ao 7, e no verso 21, ele trazendo a revelação que Jó já existia quando o Criador fez aquelas coisas que ele citou a Jó. Então, pecando e sendo destituídos da glória do Pai, nós merecíamos a morte, a condenação eterna. Mas aí Yeshua, o nosso Messias, pagou esse preço de redenção pelos nossos pecados. E redenção no original significa resgate, recompra, libertação, e só se pode resgatar, libertar ou recomprar aquilo que te pertencia e que por algum motivo deixou de pertencer. Então Yeshua, o nosso Messias, é aquele que pode nos religar com o Pai, é aquele que nos reconcilia com o Pai, mas para isso precisamos obedecê-lo, sendo fiéis a Ele, obedientes a Ele, cumprindo a vontade dele, que também é a vontade do Pai. Então Yeshua é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Ele é o único intermediário ou mediador entre o Criador e os homens. Fora dele não há salvação. E é graças ao que ele fez e sendo firmes e obedientes a ele até o fim de nossas vidas aqui nessa terra, que nós podemos ressuscitar em corpos incorruptíveis e herdarmos o mundo vindouro. Mas para que a gente possa participar de tudo isso, da promessa do mundo vindouro, ressuscitar em corpos incorruptíveis, é necessário fazermos alguma coisa. E essa coisa é a mensagem principal pregada na Bíblia ao longo da história, de Gênesis a Apocalipse, que é o arrependimento. Mas você sabe o que realmente significa essa palavra arrependimento no original em hebraico? Talvez você vá se surpreender com o significado dela, que traz um sentido muito mais profundo do que falam por aí. Geralmente, a palavra arrependimento na língua portuguesa significa remorso, você ficar ressentido ou se lamentar por um erro que você cometeu, você se sentir pressionado, você sentir um peso depois de ter cometido algo que você não deveria fazer, mas não que isso necessariamente vá gerar em você uma mudança. Esse arrependimento na língua portuguesa é mais um sentimento de remorso. Já na língua grega, a palavra arrependimento é metanoia e significa mudança de mente ou comportamento, indicando realmente uma transformação na vida da pessoa quando ela reconhece um erro que cometeu. Mas ainda assim, esse não é o significado mais fiel e original das Escrituras, pois a palavra arrependimento no hebraico, que os hebreus antigos entendiam, é techuvá, e techuvá significa volta, retorno, indicando uma volta ou um retorno às origens das práticas dos hebreus antigos, sendo obedientes ao nosso Criador, cumprindo as suas leis, as suas ordenanças, se adaptando aos seus costumes que o Criador entregou através de Moisés e dos patriarcas. E claro que toda essa obediência e observação da Torá do Criador tem de ser alinhada com a fé em Yeshua. Afinal, Yeshua é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. E Yeshua é aquele que veio trazer a real finalidade, o real sentido da lei. Ele é a Torá viva que desceu dos céus, e ele é que mostrou como se deve cumprir a lei, não simplesmente por obrigação ou só para aparentar ser santo para as demais pessoas à sua volta, mas sim para você realmente cumprir por amor, por obediência, por temor ao nosso Criador,
gerando em você uma transformação interior. É isso que Yeshua veio trazer. E ele mostrou como se deve cumprir a Torá. Então, Techuvá indica um retorno às práticas dos hebreus antigos, que todos nós devemos fazer, alinhados com a fé naquele que veio nos salvar. Porém, a palavra Techuvá deriva de outra palavra hebraica, que é chuve. E chuve também indica volta ou retorno. E ela é utilizada várias vezes nas Escrituras para indicar um arrependimento ou uma conversão de um pecador que reconhece o seu erro e decide mudar, como também é utilizada em vários versos das Escrituras para indicar um retorno literal de um lugar que um dia você esteve. E agora é que começa um mistério muito lindo e profundo, que é só pela graça do nosso Pai mesmo para nos revelar. Essa palavra chuve, como eu venho dizendo várias vezes nas Escrituras, indica um retorno literal a um lugar que você um dia esteve, como por exemplo em Êxodo 4:19, que indica que Moisés deveria retornar ao Egito, porque um dia ele esteve no Egito. Mas toda vez que essa palavra nas Escrituras é utilizada para indicar a conversão ou o arrependimento de um pecador, também remete a um retorno literal a uma condição que um dia você esteve, que é no centro da vontade do nosso Criador. E estando no centro da vontade do nosso Criador, nós podemos retornar a um lugar que um dia estivemos, na glória de nosso Pai. Afinal, fomos destituídos dessa glória, mas o Pai nos deu a chance de retornar. Então essa palavra chuve não indica só um retorno literal a um lugar que um dia você esteve aqui nessa terra, ou só simplesmente a voltar às práticas dos hebreus antigos. Até porque muitos de nós, na verdade a maioria, não fomos criados em um berço onde nossos pais cumpriam e obedeciam a Torá, até porque nascemos aqui no Brasil, e no Brasil a base é católica e protestante, e os católicos e protestantes não dão toda essa importância a se observar a Torá e são apegados às suas religiões. Então, como que a gente pode retornar a essa condição de sermos obedientes ao Criador, partindo do pressuposto que só passamos a existir aqui nessa terra, se nunca estivemos nesse centro da vontade do Criador, se não fomos criados em um lar onde nossos pais estavam cumprindo e obedecendo à vontade do Criador? Percebe que, de uma forma mais profunda, isso remete a uma condição em que todos nós, humanidade, um dia nós estávamos? Então, toda vez que o nosso Messias, João Batista, e os profetas pregavam arrependimento, eles queriam dizer literalmente: voltem-se ao nosso Pai, voltem-se à condição que um dia vocês estavam, voltem-se, retornem-se às suas origens, porque o Pai está te dando a chance a todos vocês. Então essa palavra chuve, de forma muito mais profunda e linda, indica o nosso estado pré-mortal, pré-existente, porque se só se aplicasse aqui nessa condição terrena em que todos nós somos inseridos, não teria como esse arrependimento, esse retorno ser pregado a nós gentios, porque nós gentios não fomos criados num berço que nossos pais obedeciam à Torá, então não tem como retornarmos ou voltarmos a uma condição que em tese nós nunca estivemos. Esse arrependimento é um chamado do nosso Criador a todos os seus filhos destituídos para que eles retornem literalmente à glória que um dia eles estiveram, estando primeiramente no centro da vontade do Pai, abandonando o pecado, se convertendo, renascendo do Espírito pela fé em Yeshua e sendo obedientes, tementes e leais a Ele até o fim de nossas vidas, para voltarmos a essa condição que um dia todos nós estivemos. E para embasar bem o que eu venho falando aqui, vou a partir de agora citar vários versos das Escrituras em que essa palavra chuve é utilizada, indicando retornos literais terrenos de um lugar que você um dia esteve aqui nessa terra, assim como também indicando essa conversão que na verdade remete a esse retorno literal, à condição celestial que um dia todos nós, humanidade, estávamos, habitando junto ao Pai e estando no centro da vontade dele. A primeira vez que a palavra chuve é utilizada na Bíblia é no capítulo 3 de Gênesis, no verso 19, que diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Nesse caso indica a condição que Adão e todos nós, humanidade, herdamos,
que é esse corpo feito do pó da terra. E um dia esse corpo feito do pó da terra perecerá e retornará ao pó da terra. Outro verso que essa palavra chuva é utilizada é no capítulo de Gênesis 31, no verso 3, que diz o seguinte: E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então essa palavra chuva nesse verso é uma ordem do próprio Criador para que Jacó retorne à terra dos seus pais, que no caso é a Israel terrena, já que Jacó ele passou um tempo na casa de Labão porque ele queria se casar com Raquel, mas Labão o enganou e primeiro fez com que ele se casasse com Lia, para que Jacó trabalhasse por ele durante mais um tempo, aí depois que ele se casou com Raquel, que era a mulher que ele tanto queria. Mas aí o Criador estava falando para ele: é hora de você retornar às suas origens, à sua terra, que um dia você esteve. E nesse mesmo capítulo, no verso 13, mais uma vez essa palavra chuva também é utilizada. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizestes um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Mais uma vez o Criador dando uma ordem a Jacó para que ele retornasse à sua terra de origem. Outro verso que a palavra chuva é utilizada é em Êxodo no capítulo 4, no versículo 19, que diz o seguinte: Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Então, mais uma vez, o Criador dando uma ordem a seu servo para que ele retorne a uma terra que um dia ele estava. Mas no caso de Moisés, para que ele retornasse ao Egito, porque ele tinha com Moisés o propósito de libertar todos os israelitas da condição de escravidão que eles se encontravam. E se você parar para analisar, tendo hoje essa chave da pré-existência, se você acredita, toda a história da Israel terrena remete de forma mais profunda à história da humanidade. Afinal, todos nós um dia estávamos junto ao Pai, habitávamos junto com Ele, mas fomos destituídos e lançados numa terra estranha, debaixo dessa condição de escravos, assim como os israelitas foram para o Egito e lá se tornaram escravos. Egito, inclusive, várias vezes nas Escrituras, remete à humanidade no geral, remete a este mundo caído, que é totalmente rebelde e contrário às ordenanças e à vontade do nosso Criador. Porém, o nosso Criador enviou um libertador para o Egito, que é Moisés, e Moisés prefigura o nosso Messias, Yeshua. Claro que Moisés teve seus erros, ele não foi perfeito. Yeshua foi perfeito, mas Moisés libertou os israelitas da condição de escravo que eles estavam no Egito, assim como Yeshua libertou toda a humanidade daqueles que se arrependerem, daqueles que forem fiéis a Ele, tementes a Ele, da condição de escravidão do pecado, dando a chance de retornar a essa terra prometida que se encontra nos céus, que é a Israel celestial, onde o nosso Pai é o soberano. Então, por meio de Moisés e a história da Israel terrena, o Criador quer nos mostrar de forma mais profunda toda a condição que a humanidade hoje se encontra, mas tendo Yeshua, o nosso libertador, da escravidão do pecado, da escravidão desse governo tirano que hoje nós nos encontramos. Afinal, estamos aqui nessa terra estranha, governados por Satanás, assim como os hebreus do passado também estavam em terra estranha, governados por Faraó, e Faraó prefigura Satanás. Então, assim, nada nas Escrituras é por acaso. Várias vezes, servos do Pai prefiguram o nosso Messias, que é o principal de todos, assim como várias vezes governadores tiranos, homens completamente ímpios, apontam para Satanás. Várias vezes Israel aponta para toda a humanidade, a todos aqueles que foram destituídos da Israel espiritual. Assim como várias vezes também o Egito ou a Babilônia apontam para povos completamente rebeldes e contrários aos mandamentos e princípios do nosso Criador. A Bíblia é fascinante, meus irmãos. E entenda uma coisa, assim como Moisés, por meio do Criador, abriu o Mar Vermelho para que todos os israelitas fossem libertos da escravidão do Egito, o nosso Messias Yeshua, quando ele voltar aqui nessa terra, na sua segunda vinda, ele vai abrir literalmente o firmamento, as águas primordiais, para que todos nós, aqueles que ressuscitarem corpos incorruptíveis,
saiam dessa escravidão de pecado aqui neste mundo e herdem o reino vindouro, na glória de nosso Pai. Olha só que incrível, meus irmãos. Mas nunca se esqueça que assim como os israelitas passaram pelo deserto para poderem herdar a terra prometida, e a grande maioria deles não herdaram porque foram rebeldes, nós precisamos nos manter firmes e fiéis ao Pai, e muitas provações virão. Nós teremos de passar por esse deserto para aí sim herdarmos o mundo vindouro. Não é fácil, mas precisamos permanecer firmes até o fim. Afinal, a fé bíblica, emuná, indica isso. Essa firmeza, essa fidelidade, essa lealdade até o fim no nosso Messias. Então, falado tudo isso, agora eu vou citar aqui outros versos das Escrituras que também contêm essa palavra chuve, indicando a conversão ou arrependimento dos pecadores, que de forma mais profunda indica esse retorno literal ao centro da vontade do Pai, para em breve podermos retornarmos literalmente à glória de nosso Criador. Deuteronômio, no capítulo 30, a partir do versículo 2, está escrito o seguinte: E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu. Desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará dali, e o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te farás bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Então a palavra chuve nesses textos é utilizada tanto para indicar a conversão de um pecador arrependido, no caso dos israelitas, para que eles se retornem às práticas de seus pais, já que seus pais estavam totalmente alinhados com a vontade do Pai, cumprindo suas leis e ordenanças, assim como remete também ao retorno literal à terra prometida, já que os israelitas foram destituídos dessa terra prometida, assim como todos nós, israelitas espirituais, fomos destituídos da glória do Pai. Mas quando nos arrependemos de nossos pecados e retornamos ao centro da vontade do Criador, o Criador vai nos guiar rente ao caminho de volta para casa. Então você percebe que o retorno está totalmente ligado a estarmos no centro da vontade do Pai, sendo obedientes a Ele, tementes a Ele, cumprindo as suas leis e ordenanças. Os israelitas foram destituídos da Israel terrena e lançados para terras estranhas porque eles foram rebeldes contra o Criador, do mesmo modo que fomos destituídos da glória do Pai, porque nos desviamos do centro da vontade dele. Afinal, o pecado indica isso, esse afastamento da vontade do nosso Criador. Mas toda vez que a gente se retorna ao centro da vontade do Pai, Ele mesmo nos guia de volta para casa. Assim, quando os israelitas se arrependiam, o Criador os libertava da condição de escravidão em que eles se encontravam e os guiava de volta à terra prometida, a Israel terrena. No livro de 1 Reis, no capítulo 8, no verso 33, mais uma vez a palavra chuva é utilizada, indicando um chamado à conversão, ao arrependimento de um pecador. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar à terra que tens dado a seus pais. Percebe mais uma vez que o retorno à vontade do Pai, o afastamento do pecado envolve consequentemente o retorno à terra prometida? Assim também é com nós, humanidade. Agora, 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse texto, a palavra chuva é utilizada indicando a conversão, que remete a esse retorno literal ao centro da vontade do Pai, para o Pai nos abençoar e nos guiar de volta para casa. Agora em Salmos, no capítulo 7, a partir do verso 12. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores.
Então, assim como o Pai guia aqueles que se arrependem, aqueles que se retornam ao centro da vontade dele, de volta para casa, para o lar celestial, ele também julgará e exterminará todos os pecadores, aqueles que se manterem no pecado e não retornarem ao centro da vontade dele, pois isso traz a condenação, isso traz essa morte eterna, essa eterna separação do nosso Criador. Então a mensagem da Bíblia é bem clara: ou você se arrepende, ou você será condenado e não haverá mais perdão ou chance para você. Agora, esse texto aqui de Isaías, no capítulo 51, é pura pré-existência, meus irmãos. Inclusive, eu citei esse texto no primeiro vídeo que eu gravei sobre esse tema. Olha só o que está escrito a partir do verso 9. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim retornarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria. Haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria eterna, e a tristeza e o gemido fugirão. Nesse texto, a palavra chuve é utilizada para indicar o retorno daqueles que foram redimidos a essa Sião, mas se você parar para analisar, esse texto indica um retorno a uma Sião onde há alegria e gozo eterno. Não tem como ter alegria e gozo eterno aqui nessa terra. Claramente esse texto remete a Sião celestial, e que todos aqueles que forem redimidos do pecado retornarão a essa Sião, que um dia todos nós estivemos. Como que pode retornar a um lugar que você nunca esteve? Não tem como, não é? Então esse texto, assim como os outros que eu venho citando aqui, indicam de forma mais profunda a nossa pré-existência, que está decodificada em todas as Escrituras, só que durante muito tempo não enxergávamos. Mas glórias ao nosso Pai por estar abrindo os nossos olhos nesses tempos finais. Afinal, são tempos de revelações, e tudo aquilo que é oculto está sendo trazido à luz. E se você perceber no verso 10, pode remeter tanto à libertação dos israelitas da escravidão do Egito, quando Moisés abriu o Mar Vermelho para que todos os resgatados passassem, assim também como a libertação de todos os pecadores arrependidos, que são libertos deste mundo, através do nosso Messias Yeshua, onde ele abrirá literalmente o firmamento e as águas primordiais, a fim de que todos os resgatados possam passar. Esse capítulo de Isaías 51 é fantástico, não é? E indica bem claramente a nossa pré-existência. Agora, outra vez que a palavra chuva é utilizada é no capítulo de Ezequiel 18, que é um capítulo que inclusive indica que nós não podemos herdar o pecado de nossos antepassados e que cada alma que pecar é essa que deve pagar pelo preço da morte. Mas olha só o que está escrito no verso 28. Pois se reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus, tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo, e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. O Criador aí nesse texto claramente fazendo um chamado ao retorno ao centro da vontade dele para os israelitas, que de forma mais profunda remete a todos nós, humanidade. Ou nos arrependemos, ou retornamos ao centro da vontade dele, ou não terá salvação. E o Criador não tem prazer na morte do pecador, por isso que ele deseja que todos se arrependam. Mas ele deixa bem claras as consequências. Os que não se arrependerem não herdarão o mundo vindouro. Para herdar o mundo vindouro é necessário um coração novo, um espírito quebrantado, com a lei do Criador posta em nossos corações. É necessário renascermos do Espírito, transformarmos em novas criaturas através de Yeshua HaMashiach,
para aí sim estarmos prontos para poder voltar para casa. Um exemplo claro dessa conversão, desse retorno ao centro da vontade do Criador, foi o que aconteceu com a cidade de Nínive, quando Jonas pregou o arrependimento e toda a cidade decidiu se voltar ao Criador. Ali eles fizeram essa techuvá, ou esse chuve, que é o retorno literal ao centro da vontade do Pai. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, façam chuve, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, fazendo techuvá, chuve, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Então o Criador usou Jonas para pregar o arrependimento a Nínive, e Nínive se arrependeu. Então o Criador não mandou o seu juízo sobre essa cidade, porque ele dá a chance a todos os pecadores que se arrependem, assim como ele está nos dando até hoje a chance de arrependimento. Mas vai chegar um dia que não terá mais chance. Aqueles que não se arrependerem serão definitivamente condenados. Mas ainda há chance para todos nós. Ele ainda está levantando os seus profetas para pregar o arrependimento, para pregar esse chamado ao retorno para a vontade dele, para aí sim podermos retornar para o nosso lar. Em Joel, no capítulo 2, a partir do verso 12, mais uma vez uma exortação e um chamado do Criador ao arrependimento. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos, façam chuve, techuvá a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O nosso Criador é amável, misericordioso. Ele dá o tempo todo a chance do arrependimento, a chance desse retorno. E os céus e a terra são testemunhas de todas as chances que o Criador já deu para a humanidade e para cada um que aqui se encontra. Mas, como eu disse, vai chegar um tempo que não terá mais chance. O Criador deseja que todos se arrependam, mas infelizmente nem todos querem se arrepender. E esses que não irão se arrepender serão condenados. E não falta muito para o nosso Messias voltar. Por isso que agora é tempo de arrependimento. Volte-se hoje ao centro da vontade do Pai. Seja obediente a Ele, confesse o Messias como seu único e suficiente Salvador. Esteja no centro da vontade dEle. Busque renunciar o pecado, os desejos da carne e se amolde à vontade do nosso Criador, que é refletida na imagem do nosso Messias. A parábola do filho pródigo é uma que eu gosto muito e remete a esse estado nosso pré-existente, de que um dia estávamos na glória do Pai, porém afastamos do nosso Pai, fomos para uma terra estranha, lá falhamos, lá erramos, lá reconhecemos nossos erros, e todos aqueles que decidem, assim como o filho pródigo, se voltarem à casa do Pai, o Pai está de braços abertos para o receber. Esse é o significado muito lindo e profundo por trás da parábola do filho pródigo, e eu vou ler aqui para que você possa enxergar o como que a história da humanidade é resumida através dessa parábola, que é muito linda, muito profunda, e sinceramente é a minha preferida das Escrituras, junto com a parábola do semeador. Olha só. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse:
Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-mo como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai e disse: Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se, e não queria entrar, e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com as meretrizes mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se. Eu sinto um sentimento muito incrível quando eu leio essa parábola, sabe? Eu vejo como que o nosso Pai é misericordioso, e ele até corre atrás das ovelhas perdidas. Por isso que um pouco antes, em Lucas 15, por exemplo, está escrito a parábola da ovelha perdida, que é outra, assim, sensacional, sabe? E eles lhes propôs essas parábolas, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O próprio Messias também fala em Mateus 15, 24, completando essa parábola das ovelhas perdidas e também do filho pródigo. Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele é aquele pastor que veio diretamente do Pai, resgatar as ovelhas perdidas da Israel espiritual, que todos um dia estávamos, quando habitávamos junto ao Pai. E quando essa ovelha perdida é resgatada, ela se arrepende, ela retorna ao centro da vontade do Pai. Há festas no céu, há muita alegria nos céus. Os anjos do reino comemoram, o nosso Pai fica alegre, o nosso Messias fica alegre, pois um pecador se arrependeu, um pecador está disposto e encaminhando para retornar para casa. É claro que essas parábolas também se remetem às duas casas de Israel, que é um estudo muito lindo e profundo que, se vocês quiserem, eu também posso trazer aqui, que remete às tribos do norte e às tribos do sul. As 10 tribos do norte foram dispensadas a todos os povos, porque primeiramente elas foram as tribos mais rebeldes, enquanto que as tribos do sul, Judá e Benjamim, permaneceram em Israel, porque eles foram temporariamente mais tementes ao nosso Criador. Então, na época do Messias, quando ele falava isso, que veio resgatar as ovelhas perdidas de Israel, remetia também às 10 tribos que foram espalhadas pelo mundo, para que essas 10 tribos, que querendo ou não se adaptaram em inúmeros costumes pagãos, retornassem às práticas de seus pais, cumprindo as leis e ordenanças do Pai. Mas depois também sabemos que após a invasão de Jerusalém, no ano 70 d.C., Judá e Benjamim também foram espalhados pelo mundo. E no livro de Oséias, e também o próprio apóstolo Paulo em Romanos 11, fala muito dessa questão das duas casas de Israel, e que muitas das vezes nas escrituras os gentios são, na verdade, os israelitas destituídos da sua terra prometida, que se desviaram do centro da vontade do Pai, e acabaram se tornando esses gentios, que de forma mais profunda remete a nós, humanidade, que estamos destituídos da Israel espiritual, mas crendo no Messias nós somos enxertados na oliveira. Mas como não é o tema desse vídeo, não vou me aprofundar muito nisso.
mas se vocês quiserem, em breve eu posso trazer um estudo sobre as duas casas de Israel, que remetem de forma muito mais profunda à história da humanidade. Isso é muito incrível, é incrível os padrões das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Então, sobre esse retorno ao centro da vontade do Pai, que o tempo todo é o verdadeiro significado do arrependimento, tem um livro que hoje é considerado apócrifo, que é o Evangelho de Tomé, que era muito utilizado pelos hebreus antigos, onde o Messias fala abertamente em uma passagem sobre o nosso estado pré-existente. Uma pena que esse livro foi retirado depois pelos concílios humanos e políticos da Igreja Católica, que colocavam seus interesses humanos e demoníacos acima de tudo na vontade do Pai, e retiraram inúmeros livros que traziam com mais profundidade esse entendimento que era predominante pelos hebreus antigos. Mas o nosso Pai é soberano, e nesses tempos finais ele está resgatando isso. Toda a glória e louvor a Ele. Então, nesse Evangelho de Tomé, que hoje é tido como um livro apócrifo, no capítulo 49, olha só o que Yeshua disse: Bem-aventurados os solitários e eleitos, pois encontrareis o reino, pois viestes dele e para ele retornareis. E no capítulo 50 ele continua, dizendo que todos nós viemos da luz, do lugar de onde a luz se originou dela mesma. Esse Evangelho de Tomé é fantástico, tem muitas passagens com significado bem profundo, inclusive dizendo que o reino do nosso Criador está dentro de nós. E tem passagens como essas, por exemplo, que remetem ao nosso estado pré-existente. E não tem nada a ver com espiritismo ou reencarnação, como muitas religiões orientais pregam. Esse entendimento da pré-existência é puramente bíblico, só que foi ocultado de nós. Não estou aqui jamais pregando reencarnação de várias vidas anteriores aqui nessa terra. O que eu prego e busco trazer com esse entendimento é que todos nós fomos criados primeiro em espírito e habitávamos junto ao Pai. Mas devido a um erro que cometemos na eternidade, nós viemos aqui nesse mundo para passarmos por esse teste, onde devemos demonstrar a fidelidade no nosso Messias. Somos seres espirituais participando momentaneamente dessa experiência humana, podendo retornar à casa de nosso Pai, ou aqueles que não se arrependerem serem definitivamente condenados. Não estamos aqui aleatoriamente, estamos aqui porque nós erramos, mas é uma única chance, e não várias como espiritismo ou reencarnação dizem. Então não estou pregando esse entendimento, estou pregando algo bíblico, mas que infelizmente foi ocultado. Bom, irmãos, mas então para encerrar, vou ler aqui algumas passagens da Nova Aliança, que vocês conhecem por Novo Testamento, que também trazem o conceito do arrependimento, essa mensagem central das Escrituras, que indica esse retorno ao centro da vontade do Pai, esse processo de techuvá, esse chuve literal ao reino vindouro. Por mais que a palavra no original desses versos que indica arrependimento seja metanoia, por ser grega, na verdade o conceito bíblico por trás dessas passagens é o conceito hebraico e não grego. E os hebreus que pregavam essa mensagem, eles não tinham esse conceito grego, eles tinham o conceito hebraico, da techuvá, desse chuve à vontade do Pai. E eu nem vou entrar aqui no mérito se a Nova Aliança foi escrita primeiramente em hebraico ou não. Deixo aí a reflexão com vocês, porque infelizmente muita coisa foi ocultada de nós. E existem estudiosos que defendem abertamente que toda a Nova Aliança foi escrita sim primeiramente em hebraico, e só depois traduzida para o grego, como uma forma de ocultar o entendimento dos hebreus acerca das passagens. Mas é isso, em Lucas 5,32 está escrito: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Agora em Atos 2, no verso 38, e disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Na continuação, no capítulo 3 em Atos, no verso 19, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 17, dos versos 30 ao 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
1 João 1, a partir do verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 2 Pedro capítulo 3, no verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E para encerrar aqui, Apocalipse 3, dos versos 19 ao 21. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas é isso, meus irmãos. As escrituras de Gênesis e Apocalipse traz essa mensagem do arrependimento, que, como eu trouxe nesse vídeo, esse arrependimento na concepção hebraica antiga indica literalmente um retorno ao centro da vontade do Pai, pois retornando ao centro da vontade do Pai, nós podemos retornar em breve ao reino que um dia nós estávamos, junto ao Pai, habitando junto com Ele, por toda a eternidade. Imagina só que glória, que presente maravilhoso esse que nós recebemos, mesmo que sequer tenhamos merecido, já que erramos e merecíamos a condenação, mas glórias ao nosso Criador por meio de Yeshua ter nos perdoado e ter nos dado essa chance do retorno ao nosso lar. Mas é necessário que você se arrependa, que você se converta, que você abandone o pecado e passe a confessar o nosso Messias e viver sendo obediente e fiel a Ele até o fim de sua vida, pois só poderá herdar o reino vindouro aquele que permanecer firme e fiel ao nosso Messias até o fim, perseverando até o fim, suportando as tribulações, as tentações e tudo que surgir em nossos caminhos como uma forma de tentar nos desviar do foco do nosso Criador. É necessário isso, nos mantermos firmes. Até hoje o Criador ainda nos está dando uma chance, mas chegará um dia em que Ele não dará mais, ao som da última trombeta. Inclusive as trombetas são um chamado ao arrependimento, o último chamado. E quando a 7ª trombeta tocar, não haverá mais chance, apenas o juízo do nosso Criador por parte de todos aqueles que não se arrependeram. Mas aqueles que se arrependeram, esses ressuscitarão em corpos incorruptíveis ao som da última trombeta, e esses é que poderão herdar o reino vindouro. Então se arrependa hoje, não deixe para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Volte-se ao nosso Pai enquanto ainda é tempo. Retorne-se ao centro da vontade dele, do jeito que você está, que o nosso Pai está de braços abertos para te receber, e Ele não tem prazer nenhum na morte do pecador. Ele deseja que todos nós venhamos a nos arrepender. Creia no nosso Messias, Yeshua, seja fiel a Ele, obediente a Ele, persevere até o fim, porque o Pai nos dá essa recompensa do reino vindouro. Não é fácil, mas vale a pena perseverar até o fim, vale a pena caminhar na contramão desse mundo, rejeitar os prazeres do mundo, renunciar à nossa carne, e pagar o preço que for necessário para herdarmos esse reino vindouro, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem tribulação, apenas uma paz, uma alegria e um gozo eterno na presença do nosso Pai. Imagina só que incrível isso, o Pai quer que você se volte a Ele, enquanto ainda é tempo. Mas é isso, meus irmãos, que todos vocês fiquem na paz do nosso Altíssimo, que Ele continue vos abençoando e que você continue perseverando até o fim, fiel e obediente a Ele, através do nosso Messias Yeshua, que é o exemplo perfeito que todos nós devemos seguir, acima de tudo, pois só Ele que pode nos levar de volta ao nosso Criador.